E as duas vezes foi da mesma forma. A companhia simplesmente fecha. Todos são enviados embora, infelizmente, para a rua. A Sheila foi a primeira vítima que a gente trabalhou na mesma companhia. E logo após, a companhia fechou de vez, com um pouquinho que tinha sobrado, e fomos fechados. E todo mundo que eu falo, Rafa, não se preocupa, não se preocupa, não se preocupa. E a verdade é que eu não estou preocupado. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente está enfermo, às vezes nós esquecemos de Deus, às vezes os nossos familiares, nossos filhos, nossos irmãos, nosso pai, nosso esposo, todos os nossos que são tão queridos, nossos melhores amigos, algo acontece com eles e a gente entende, mas por que Deus? Por que as coisas? E essa semana foi uma boa semana para mim, embora eu literalmente não tenha ido a entrevistas, embora a competição esteja gigante, mais 30 milhões de empregados na América nesse exato momento. Embora tudo esteja difícil, eu não desisto. Eu não desisto porque eu sei que Deus veio para esse mundo e me ama. Eu sei que Jesus vai me abençoar, não importa o que. Não importa se eu estive longe por um tempo e agora eu quero voltar a seus pés. Não importa se foi difícil a minha entrega, mas hoje eu quero me entregar. Não importa o que. Jesus hoje tem uma mensagem especial. Por isso hoje eu quero convidar a igreja a cantar. Não desista, não tenha dúvida. Jesus volta. Jesus está voltando, Jesus está presente. Cante comigo, louve comigo, tenha essa certeza na sua vida. Vencedor. Não importa a dificuldade que você tem pelo vale da sombra da morte que você passa, a promessa de Jesus venceu. E agora cante comigo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prêmios reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vida. Chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor retirou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
que Ele vai voltar? Quando que Jesus vai aparecer nas montanhas do céu? Vai aparecer pelas nuvens? Agora. Essa é a hora. É hora de nos prepararmos, termos a certeza que Jesus está aqui, pronto, prestes a voltar. Está na hora. Coloquemos de pé. A minha redenção já não demora. A
temos essa certeza, essa esperança que o Senhor está voltando, que o Senhor é conosco, o Senhor Emmanuel, Deus conosco. Essa presença e essa esperança é maior e vibra em nosso ser. Muito obrigado por tudo, Pai. Ilumine agora o pastor Marcos para mais uma pregação. São bênçãos que rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um líder da igreja, muito especificamente sobre o ancião da igreja. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de 1 de Timóteo, capítulo 3. A Bíblia diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Assim que isto é uma excelente obra do episcopado. É necessário, portanto, que o bispo ou ancião seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Vai vir por aí, né? Com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, seja um convertido há pouco tempo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E são requisitos bíblicos. Nesta carta a Timóteo, Paulo, que ordenou a Timóteo organizar igrejas, ele disse: assim devem ser as pessoas escolhidas para dirigir as igrejas. E que hoje estamos muito contentes de que o Joel passa a formar parte do grupo de anciãos da igreja. Eu gostaria de pedir aos anciãos da igreja que viessem aqui à frente, ficar aqui ao lado, e vou pedir também ao pastor Miguel, que vai ter a oração de unção. E vamos pôr as nossas mãos sobre a sua cabeça para o giro. E ao lado de um ancião dedicado está uma esposa dedicada também, cristiana, e a unção espero que seja para os dois neste momento. Vamos ajoelhar aqui à frente. Bondoso Pai, que está nos céus e conosco aqui esta manhã, Criador dos céus e da terra, nosso Criador também. Amém. Senhor Jesus, nosso Salvador, Filho Teu, que está intercedendo por nós ao Teu lado, nesta manhã, neste instante, e Teu Espírito Santo, que estás conosco aqui, presenciando, abençoando, aprovando esta cerimônia da separação do Teu servo, Joel Almeida, com a sua esposa, para o ancianato desta igreja e da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor da terra. Nós te agradecemos por homens e mulheres como Joel e a sua esposa, e a ordenar a ele como ancião, impondo as mãos sobre ele daqui a pouco. Nós queremos pedir-te que tu enches de poder espiritual, de fé, de esperança, de amor, não somente para com os seus, mas para com a tua igreja, até para com os seus inimigos, se os tiver. Ó Pai, tu sabes o que representa para
um homem como Joel ser investido de tanto poder, tanta autoridade eclesiástica na tua igreja, o teu povo sobre a face da terra. Este povo, esta igreja única, que está anunciando de uma maneira espetacular que Jesus breve voltará para nos buscar. E queremos preparar homens e mulheres para o encontro deste Senhor Jesus, Tu, o nosso Salvador. E agora, como ministros de Deus, aqui presentes, nós impomos a mão sobre a cabeça de Joel e te pedindo que Tu o enches de poder espiritual, o poder da Tua santa e divina palavra, que a sua vida seja uma vida exemplar. Ele não é perfeito, mas ele crê em Ti e o sangue de Jesus o tem lavado completamente. E assim continua ajudando e fazendo dele um expoente, como fizeste de Saulo de Tarso, de Pedro, João e de tantos outros, e de mim também. Tu sabes, Pai, que foi num sábado do mês de fevereiro de 1943, lá no CAB, no IAE, quando Tu me separaste para o Ministério Santo da Tua Palavra. Eu te agradeço pelo privilégio de impor as minhas mãos sobre Joel, para que Tu o abençoes ricamente, para que ele se sinta dirigido, guiado pelo Teu Santo Espírito, e com poder, junto com sua esposa e os seus queridos, possa fazer um trabalho maravilhoso, levando muitos outros jovens ao caminho da salvação em Cristo Jesus. Abençoa os anciãos, todos eles praticamente jovens, e a senhora Acevedo também, o Rafael, o Falcão, e o pastor Marcos, e o pastor Marco, e os pastores irmãs, e cada um aqui, que Tu, Joel, recebas o apoio destes pastores, destes anciãos, destes diáconos e diaconisas, e destes irmãos que estão aqui de joelhos, aprovando a Tua ordenação. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Joel, o que eu mais posso desejar a você, ser uma lembrança especial de Deus. Nunca duvides da sua escolha, da sua mãe. E se puder, ser um de Deus também. Sempre quando Deus mostrar você e sua esposa. Deus te abençoe. Já não podia dizer, abra a porta que eu vou saltar. Agora eu tinha que seguir o restante da viagem. Começava até a me arrepender de ter insistido com ela para continuar essa vida. Eu não gosto de lugares muito fechados, pequenininhos. Mas isso é um compromisso. Alguém disse, compromisso é fazer uma decisão que limita nossa liberdade de fazer outras coisas. Compromisso é fazer uma decisão que limita nossa liberdade de fazer outras coisas. Outro diz, o chamado para fazer um compromisso supera o chamado a fazer uma contribuição. A nossa união com Cristo deve ser uma união com compromisso. Jesus nos deu um exemplo. Quando Ele veio à Terra, Ele assumiu um compromisso que limitou suas opções. Ele não tinha opções. Ele se propôs a nos salvar. E ao se propor a nos salvar, Ele tinha que se enfrentar com a cruz e com a morte.
Então, o período da vida dele na terra foi cumprindo com o compromisso que ele assumiu. E ele não podia fazer outra coisa se quisesse nos salvar. Ele tinha que seguir até a cruz. Ele fez esse compromisso conosco. Quando fazemos um compromisso com Cristo, a coisa se muda agora para o nosso lado. Nós agora estamos dispostos a limitar nossas opções. Se você vai no dicionário e procura a palavra compromisso, você vai encontrar várias definições. Entre elas está a palavra dever, obrigação. É um compromisso. Hoje em dia vivemos numa sociedade que não quer saber de compromissos. Você, quando escuta alguém dizer, eu não quero me casar, o que essa pessoa está dizendo é que não quer um compromisso, não quer assumir uma responsabilidade, um dever. Tem muita gente por aí que diz, eu posso viver muito bem com ela sem ter que assinar um papel. Mas o que ele ou ela está realmente dizendo é que não quer limitar suas opções. Quer estar livre para fazer o que vem na sua cabeça, ainda que o que vem na sua cabeça não seja correto. E este é um grande problema da sociedade hoje em dia. As pessoas não se comprometem. Então o que sucede? As crianças nascem e os pais não sentem a responsabilidade e o dever de criá-los na admoestação e nos princípios do Senhor. Agora mesmo, lá da igreja onde eu estava, me chamaram alguns irmãos porque, lamentavelmente, o programa escolar que temos ali na igreja, que é um programa muito forte, muito bom, está agora sentindo falta de recursos financeiros. São 30 estudantes que tem, e a igreja ajuda com uma boa parte do seu orçamento. E então um dos anciãos me estava falando que alguns pais não querem dar nada para a educação dos seus filhos. Pelo menos isso foi o que ele me disse. Naquela igreja nós tínhamos votado e tínhamos aceitado de que todo pai faria o melhor que pudesse fazer. E a igreja faria o melhor que pudesse fazer. E juntos manteríamos aquelas crianças na escola cristã. Disse que alguns pais vão retirar as crianças da escola se a igreja não ajuda totalmente. Mas isso é lamentável. É lamentável que alguns pais não entendam o que significa compromisso. Porque uma vez que você traz uma criança ao mundo, você assume um compromisso com Deus em primeiro lugar, e agora com esta criança, que você vai prepará-la para servir a Deus. Eu disse para a criança, eu disse, você diga a esses pais, que ainda que a igreja não desse um centavo, eles têm um compromisso com Deus, de educar essas crianças na igreja. É lamentável que muitos colocaram esse compromisso no lado. E por isso a sociedade está sofrendo. Os problemas sociais são consequências da falta de compromisso de um homem a uma mulher, de uma mulher a um homem e aos filhos que vêm. Tem um texto bíblico que queremos ler, está em Lucas capítulo 9, versos 57 57
até 62. Na minha Bíblia tem um título aí nessa parte deste capítulo que diz: Jesus põe à prova os que queriam seguir. O que sucede é que Jesus ia pelo caminho, e então alguém lhe disse, diz o verso 57, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse é o primeiro, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que é que Jesus disse isso a este homem? Esse é o primeiro que aparece aqui, nesse texto. Alguém que disse: eu quero te seguir. E Jesus vem com uma resposta aparentemente dura. Por quê? Moisés, por quê? Tem alguma ideia? O que é que você pensa? Por que Jesus disse: olha, as raposas têm, na verdade, seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o termo na cabeça. Alguém disse para ele: eu quero te seguir. Ele diz isso. Por quê? Talvez pensava que ia ter uma recompensa imediata. Será? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É fácil seguir a Jesus? Tem muita gente que crê que uma vez que aceita Jesus como Salvador, todos os problemas da vida vão desaparecer. Eu sou adventista há muitos anos e eu acho que estão muito equivocados os que pensam assim, porque os problemas da vida não desapareceram não, nesses anos que eu sou adventista. Ainda enfrento muitos problemas na vida, muitos desafios, e nem por isso quero deixar de seguir a Jesus. O que é que Jesus estava querendo dizer nesse homem? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto ou disposta a fazer o sacrifício? Você sabe o que é que custa seguir a mim? Eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Você está disposto a isso? Nós, quando nos batizamos e nos unimos a Cristo, nós assumimos um compromisso de seguir nas pisadas do Mestre. E estas pisadas implicam dificuldades. Eu perdi muitos empregos quando me batizei. Bons empregos. Naquela época, logicamente, eu acho que o que eu tenho agora, o que eu sou hoje em dia, é muito melhor do que qualquer coisa que foi oferecida, mas naquela época, eu não ia ser pastor, eu pensava em outras coisas. Eu estava estudando para ser engenheiro. E ao mesmo tempo apareceram oportunidades em outras áreas. Eu poderia ser gerente do Banco do Brasil, porque eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu fui chamado para trabalhar no Banco do Brasil. E não pude aceitar por causa do sábado. E não foi fácil para meus parentes aceitarem que eu não queria pegar um emprego, naquela época, um emprego tão almejado, por causa de um simples sábado. Para eles, né? Mas para mim, isso tinha que ver com o meu tempo. Qual é a palavra? Compromisso. Eu tinha um compromisso com Cristo e eu assumi esse compromisso no dia do meu batismo. Eu já falei para vocês aqui que eu fazia outras coisas também. Eu gostava de dançar, mas eu assumi um compromisso com Cristo e eu deixei de dançar. Eu gostava de ir para o cinema. Eu gostava de outras coisas também, que não vale mencionar.
Mas quando a pessoa assume compromisso com Cristo, tem que estar disposta a fazer mudanças na vida, a permitir que, à medida que o Espírito diga, este é o caminho, por ali vamos. Jesus virou-se para esse homem e disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto a isto? É isso que ele estava dizendo. Hoje nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a seguir a Cristo de verdade, não a camuflar, mas a seguir a Cristo de verdade. E existem algumas coisas práticas que vou mencionar. Vamos para o segundo. A outro Jesus disse, agora Jesus foi quem lançou o convite: segue-me. Mas a Bíblia diz que ele respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E agora Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Falcão, Jesus vem e diz: Falcão, segue-me. E Falcão disse: eu vou primeiro sepultar meu pai. E Jesus: deixa que teu pai morra em paz e vem, prega o evangelho. Sou um pouco forte, sou. O que Jesus queria dizer, Rafael? O que ele estava dizendo, esse homem? Qual é o problema aqui? Jesus tinha que vir primeiro, né? O problema é que o rapaz estava dando um excuse, era uma desculpa. Diz que Jesus tem que vir em primeiro lugar, que era uma desculpa que ele estava dando. Na verdade, aqui me parece que o grande problema, porque o pai do rapaz não estava morto ainda, ia morrer futuramente. O grande problema aqui nesta parte do texto é que este rapaz não sabia que o Evangelho é uma mensagem que deve ser dada ao mundo com urgência. Ele queria tomar o tempo dele para depois seguir a Jesus. Jesus está dizendo: não temos tempo, deixa que o teu pai morra em paz. Você agora não tem tempo de se preocupar com isto. Você tem que cuidar de pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que urgentemente temos que dar ao mundo, especialmente nós que estamos vivendo na época de hoje. O pastor Ranzolin, no sábado passado, trouxe um vídeo. O título do vídeo era Viva com a Esperança. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam saber que existe uma esperança, que há uma saída. Rafael, você está sem emprego, mas não se desespere. Eu sei que você não vai desesperar, porque você é um homem de fé, porque Deus tem um plano para você. Isso é o que mais importa. Marcão, a mesma coisa. Deus tem um plano. E qualquer pessoa que está passando por alguma dificuldade, Deus tem um plano para todos. O que falta é que a gente sinta a urgência de entregar a vida a Cristo agora, fazer a parte que nos corresponde. Meu filho passou um período longo sem emprego. E ele terminou o colégio com 3 áreas: produção de vídeo, fotografia, graphic design, desenho de gráficos. Mandou resumir para tudo que era lugar e não conseguiu emprego. Isso foi quando ele terminou em junho. E agora estávamos em dezembro. Ele agora já estava pensando em procurar emprego no McDonald's, no 7-Eleven, em qualquer lugar, nas palavras. Qualquer lugar que eu estaria. E eu disse para ele: não desespere. Você está muito ansioso com essas coisas.
Vem e te ocupa nas coisas da igreja, e Deus vai conseguir entregar você. Nós estávamos naquela época fazendo uma remodelação na igreja de Bakersfield, construindo uma cerca tremenda de forte, eu creio que mencionei aqui, que íamos fazer que ficasse ali até a volta de Cristo. E ele veio e começou a ajudar na igreja, ia comigo todos os dias, e ajudando, e soldando, começou a aprender a soldar, estava soldando muito bem. E naquela semana, eu vi um anúncio de uma companhia numa cidade chamada Livermore, oferecendo emprego na área dele. E então, sem que ele soubesse, eu já tinha um resumê dele no meu computador, aí eu mandei por internet o resumê dele para essa companhia. E eu até estava contente, porque eu disse para a Lúcia, Livermore é aqui pertinho. Eu pensava que era Lamoa, que era uma cidade bem pertinho de Bakersfield. Ele pode até quase morar aqui em casa e trabalhar aí. E mandei o resumo dele. Na semana que ele se esqueceu de tudo e começou a trabalhar na igreja. Não durou um dia. Aí veio um chamado por telefone de alguém que queria falar com ele. Aí eu perguntei quem era, ele está com ele. Elmer, para você. E ele, quando ele escutou a pessoa falando, ele disse, mas você não tem que resolver esse lugar? Fazendo a história curta, ele foi para uma entrevista, foi empregado, ganhando muito mais do que ele esperava ganhar. Quando ele começou a enviar resumo. Deus queria que ele entendesse que o mais importante é colocar tudo nas mãos de Deus. Este homem dizia, não, eu vou fazer isto aqui, depois eu te sigo. Jesus diz, não, o importante agora é que você vá e pregue o Evangelho. Isso é o mais importante hoje em dia. Então vem a terceira pessoa. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com essa terceira pessoa, André? O que você acha? Este aqui diz, eu vou me despedir dos meus parentes, meus amigos. E Jesus diz, não, quando você tem um encontro comigo, você assume um compromisso, esquece o quê? Que está por trás. Ninguém, nem nada deve ser um obstáculo. Quando nós encontramos a Cristo, só existe uma decisão para fazer: ir com Ele. Não venha agora dizer, mas eu estou com minha mãe doente, ou estou com meu... Não tem desculpas, aí vem desculpas que inventamos. A gente inventa um montão de desculpas, muitas vezes procurando justificar a nossa falta de quê? De compromisso. A pessoa comprometida não tem desculpas. Ela segue na rota que o Senhor indica, custe o que custar, fazer qualquer sacrifício. Ela segue como Deus manda. Eu digo aos membros da igreja, você sabe, a pessoa que tem compromisso, ela dá satisfação. Eu autorizei, quando eu assumi minha responsabilidade de membro da igreja, eu autorizei o pastor, eu autorizei a pessoa que estava dirigindo a classe da escola sabatina, onde eu estava, a me chamar se eu faltava com o meu compromisso. Na verdade, quando você é membro da igreja,
você deveria se sentir muito satisfeito e contente de que alguém se interessa por você. Mas você, por obrigação, se você não vem à igreja, você deveria chamar ao líder da igreja, seja o pastor ou o líder da escola sabatina, ou quem seja, e dizer: me desculpem, mas surgiu isso e eu não vou poder estar na igreja hoje. E que seja uma boa desculpa, uma desculpa válida. Talvez você não pode andar, não é? Porque se você pode andar, você pode chegar até a igreja, ainda que esteja doente. Tem gente que usa todo tipo de artimanha, parece para não ir à igreja, como se a igreja fosse uma opção à parte, entre outras opções. Quando nós nos comprometemos com Cristo, através do batismo, nós nos comprometemos a nos encontrar com Ele toda semana no sábado. Isso é um compromisso. Não é com o pastor, não é com a igreja, é com Cristo que você vem se encontrar. E não deve existir neste mundo desculpas, porque o Rei do Universo merece a sua presença. Quando você vê uma igreja vazia e você olha na lista de membros e você vê que há vários membros que estão na área e não vieram à igreja, você pergunta: estão comprometidos? Com quê? Por que não vieram? Quando alguém me diz: eu não fui à igreja porque eu estava doente, sabe o que eu digo? Mais razão para ir à igreja. Porque é na igreja que as coisas sucedem. As pessoas que foram à igreja onde Cristo estava, voltaram para casa curados. Quantas vezes eu vim à igreja com a dor de cabeça, com a dor no peito, com a dor em algum lugar, e saí da igreja sem dores? Quantas vezes? É na igreja que Cristo está cada sábado para abençoar, para curar, para ajudar a todo ser humano que se entregou a Ele a enfrentar esta vida neste mundo, que não é fácil, vocês sabem, não? E prepará-los para o encontro final com Ele na sua vida. Não deveríamos ficar em casa quando assumimos um compromisso com Cristo. Jesus, ele seguiu aquela jornada difícil em momentos como ser humano. Jesus até, diz a Bíblia, fraquejou. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse: não seja como eu me sinto, mas como tu queres. Até que finalmente, na cruz do Calvário, ele disse: está terminado. Ele cumpriu com o seu compromisso. O bonito da vida não é como a gente começa ou como começou, é como a gente termina. Oxalá todos nós possamos chegar ao final da nossa vida e repetir as palavras de Jesus: está terminado, eu cumpri com o meu compromisso com Cristo. O apóstolo São Paulo, em Hebreus capítulo 11, ele dá um relato maravilhoso de uma série de grandes nomes do Antigo Testamento. No capítulo 11, começando com o verso 32, ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí ele vai seguindo: os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Segue dizendo ele no verso seguinte: apagaram a força do fogo,
escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Segue dizendo: foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. E continua ele: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Continua ele também no seguinte verso, capítulo seguinte. Não está aí. E todos eles, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus provera alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E aí ele entra no verso 12, e o verso 12 começa com a palavra. Qual é a palavra? Portanto. Portanto. Quando você diz portanto, é porque você está concluindo um pensamento, não é certo? Ele olha para todas essas pessoas que se comprometeram com Deus, e como pela fé essas pessoas, enfrentando as maiores dificuldades, saíram vencedores. E aí ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Essa Bíblia que estamos aí diz: deixemos todo o quê? Dessa anterior. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E que mais? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, no verso 13, ele diz: considerai, pois, atentamente o aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Quero fazer uma pergunta agora para concluir. Quantos de nós estamos cansados da igreja, de Cristo? A única maneira de provar é se estamos ou não cumprindo com o nosso compromisso. Alguém mencionou aqui na frente, parece que foi: ser cristão hoje em dia é muito fácil, porque a maioria dos que pregam o Evangelho fazem o cristianismo parecer muito fácil. O apóstolo São Paulo, ele apresenta uma série de homens e mulheres, e apresenta uma série de problemas e dificuldades que eles tiveram que enfrentar. E ele diz: consideremos eles e os seus problemas, e consideremos que saíram vencedores. Não é fácil ser cristão verdadeiro. Não é fácil porque o compromisso limita suas opções. É muito fácil ser um cristão sem compromisso.
Você segue fazendo o que você estava fazendo. Você segue comendo como você estava comendo. Você segue vivendo como você estava vivendo. A única coisa que você tem que dizer é que Cristo lhe salvou. É muito fácil. Mas quando você assume um compromisso que limita as suas opções e começa a lhe dizer o que comer e o que beber, como se vestir, o que escutar, o que ver, aí é diferente. Aí você tem que fazer mudança na sua vida. Que dia ir para a igreja? Quanto tempo dedicar à igreja? Quanto tempo dedicar à igreja? Será que muito pouco? Porque a maioria das pessoas não podem passar mais do que certo tempo na igreja. Você nota que depois de 12h30, 12h40, as pessoas ficam nervosas. Qual é o problema com o horário? O problema com o horário? Quando o relógio começa a avançar, a gente começa a ficar nervoso na igreja. Certo ou não? Ou será que sou eu que noto isso? Isso é o normal, não é certo? A pessoa aguenta tanto tempo em outras atividades. Eu vejo os jovens, por exemplo, na tela crente. Eu disse a minha esposa, eu não sei se eu aguento esse rojão, não. Porque a última tela crente que eu fui, ela vai começar às 7h. E eu estava às 7h ainda a caminho da tela crente. Eu dependia de outras pessoas. E não começou às 7 nem às 8. Começou aí pelas 9 ou 10. 9 horas parece que foi. Terminou aí pelas 11. Quando eu cheguei em casa era depois de meia-noite. Eu disse a minha esposa, será que os irmãos aguentariam este mesmo período de tempo do culto do sábado? Será? O que vocês acham? Mas quando a gente assume um compromisso com Cristo, não pensamos mais no tempo. Só pensamos em estar com Cristo. A razão porque muitos querem sair é porque não estão na presença de Cristo. Porque aqueles que estiveram na presença de Cristo não lhe queriam abandonar. Cristo é quem tinha que procurar um lugar à parte para descansar. E a gente estava sempre atrás de Cristo. Para onde ele ia? Compromisso. Pense bem nesta palavra. E faça a pergunta para você mesmo. Será que eu estou comprometido com Cristo, em primeiro lugar, e com a igreja de Cristo? E neste caso é a Vila de Miami. Será que estou comprometido? E quando você falar com alguém que não está aqui hoje, porque lamentavelmente tem pessoas que não escutaram isso, né? Pergunte a essa pessoa: você sabe o que é que significa compromisso? E se a pessoa não tem uma ideia, prega este sermão para ela outra vez. Porque o que precisamos hoje mais do que nunca é de pessoas comprometidas. Vocês se recordam de Gideão? Se recordam? Foi que Deus disse para Gideão: tem muita gente aí. Não dá. Com esse grupo de gente que está aí, não dá. Por quê? Porque era muita gente? Não. Eu creio que era porque tinha muita gente não comprometida. Disse: manda embora essa gente. Manda embora. Com essa gente não se pode ganhar batalhas. Não é a quantidade de pessoas que faz a diferença na igreja. É a qualidade das pessoas. Sempre pense nessa palavra, que Deus nos ajude a que nos comprometamos de verdade com Cristo e com sua igreja. Que terminemos esta obra para que Jesus volte por nós. Amém. Vamos cantar em amor. Sobre o altar.
Estamos agradecidos porque Jesus é o nosso Salvador e Ele cumpriu com o seu compromisso de salvar-nos. Estamos agradecidos pela esperança que nos dá de um dia estar com Ele. Agora, Senhor, que todos nos entreguemos a Ti totalmente, cabalmente. Que assumamos nossas responsabilidades individuais. Que quando Cristo volte nas nuvens dos céus, todos estejamos preparados para recebê-lo.